Olá, amigos! Hoje estreia o Pernocast, uma grande oportunidade da gente discutir sobre vulnerabilidade social e seus milhares e milhares de motivos que a gente tem para estar envolvida nessa palavra. Parece ser grande, mas muito importante para a nossa vida, né, doutor? Conosco hoje é doutor Vanderlei de Oliveira Silva, juiz da Vara da Infância e Juventude aqui de Belém do Pará, com uma vasta experiência. Tudo bem, doutor? Boa noite a todos, boa noite, Eliseu. Eu me sinto bem feliz de estar aqui nessa estreia desta comunicação, desse marketing do programa Escrevendo e Reescrevendo a Nossa História. Sem comunicação, o velho ditado já diz que quem não se comunica, se estrumbica. Então o Pernó também precisa dessa comunicação com o público. Entramos nessa vibe, como isso, fala. Muito bem. Conosco também o Dr. Arthur Jansen, ele é diretor, presidente da Fábrica Esperança, que é uma organização social do governo do estado. Tudo bem, Arthur? Saudações a todos, feliz por estar aqui, agradeço a Deus o momento, por poder representar a Fábrica Esperança e o governo do estado do Pará. Ok, já começando para a gente não perder tempo, nós vamos fazer uma pergunta que eu acho que todos nós já tivemos. O que inspirou vocês a estarem envolvidos na vulnerabilidade social, começando com o Dr. Vanderlei? Primeiro é uma questão de cultura. E quando nós temos na primeira escola do lar, a oportunidade que eu tive, que minha mãe foi minha professora duplamente. Primeiramente como mãe, e depois como a minha professora na escola municipal, no estado do Maranhão, na cidade de Açailândia. E o modus operandi da educação dela era ensinar fazendo. Não somente por palavras, mas de fato e de verdade. E eu sempre acompanhava minha mãe nessas atividades sociomissionárias que ela tinha. Ela levava o pão nosso de cada dia, às vezes com bolo, com pão caseiro, outra coisa que ela produzia, porque ela é professora de arte culinária. A época, né? Agora é gastronomia. E levava também o pão da esperança. O mundo tão carente. O senhor tinha quantos anos nessa época? Eu deveria ter ali em torno de 8 anos de idade, 9 anos. Isso no Maranhão. No Maranhão. E essa cultura que ficou inculcada em minha mente, quando parto aqui para Belém para estudar e depois desenvolver minhas atividades no órgão público, porque eu vou fazer 34 anos como servidor público, primeiro da Secretaria de Segurança Pública como policial e há quase 28 anos como magistrado. Aí você tem essa expansão de compreensão da sociedade, da bolha de pressão que nós vivemos, que provoca as exclusões sociais sistêmicas, que eclode as vulnerabilidades sociais. Quando você tem essa compreensão e baseado na experiência que você teve de vida, você entra na conclusão, você percebe que o verdadeiro propósito da vida está relacionado com o outro. E aqui nós podemos citar o grande best-seller do autor norte-americano, Uma Vida com Propósito. Essa vida com propósito, ela está sempre canalizada para as necessidades do outro. E quando você atende às necessidades do outro, na realidade você vai estar reverberando o atendimento às suas necessidades, que são holísticas, são psicoemocionais, sociais, relacionais e espirituais. Como é que você se identifica, desde quando, com o processo de vulnerabilidade? Como foi que você foi introduzido nisso? A experiência na minha vida que foi real, foi a partir do momento que eu assumi este cargo que eu estou hoje, como diretor-geral da Fábrica Esperança. Mas eu vim também de uma família cristã, tá? Uma família católica não praticante. Então, uma família pernambucana, um pai muito machista, né? Que devido à cultura que ele absorveu, ele também trouxe isso para dentro de casa e para a nossa família. Então, foi difícil para eu, como pessoa, começar a viver
este momento, né, do olhar ao próximo. Mas eu devo muito também ao meu casamento. Foi quando eu tive um contato com a igreja evangélica também. Então, eu aprendi de uma maneira verdadeira a palavra de Deus, e a palavra de Deus é amor, né? Então, toda a Bíblia se resume a 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu pude colocar isso em prática quando eu assumi esse cargo. E o nosso público-alvo, naquele momento, quando eu assumi em 2019, era o egresso do sistema penitenciário. Então, já é uma pessoa que estava na vulnerabilidade social e passou por alguma situação, né? Foi preso e cumpriu a pena. E sai mais vulnerável do que nunca, né, doutor Egresso? Muitas vezes sai mais vulnerável porque a sociedade, infelizmente, tem um preconceito com ele, né? Então, é um público que tem que ser olhado e trabalhado de uma maneira mais especial. Então, num primeiro momento, a gente tem aquele choque, né? Eu vim de um órgão público, eu sou servidor público efetivo da Junta Comercial do Estado, e, de repente, eu me vi à frente de um projeto social. Então, não tem outra explicação que não seja, né, a vontade divina. Eu acredito muito nisso. E hoje em dia eu amo aquele projeto, né? Eu amo o que eu faço e eu acredito sim na transformação do ser humano. Ela é verdadeira, Eli. Okay. Tem um dado interessante, Eliseu, se você me permitir. O Arthur aqui desenvolvendo esse trabalho, e é um trabalho de convergência, é um trabalho de parceria. E ele estando à frente desta OS do Estado, que tem o nome de Fábrica Esperança. O que demonstra esse termo, Fábrica Esperança? No coração humano, já dizia o grande cientista Blaise Pascal, há um vazio do tamanho de Deus, que só Jesus Cristo pode preencher. Então as vulnerabilidades, elas são imanentes do ser humano. Então a Fábrica Esperança nos remete ao centro do coração do universo, onde existe um Deus que é a própria esperança. E o Arthur destacou muito bem. Então essa representação da Fábrica Esperança, veja que coisa interessante, nos remete também à missão do Estado. O Estado brasileiro. O Estado brasileiro que deve desenvolver essas políticas não apenas como instituição pública, mas deve desenvolver como processo educacional, de formação do seu povo, voltado para o atendimento das vulnerabilidades sociais. Isso você constrói essa âncora de sustentabilidade da cidadania sobre o enfoque do grande princípio denominado dignidade da pessoa humana. Muito bem. E a gente conversando e eu ouvindo aqui vocês, é difícil acolher um vulnerável hoje? É difícil? Na experiência de vocês, doutor, o senhor vindo desde da época de polícia, o senhor foi delegado, é difícil acolher um vulnerável? Na realidade, as dificuldades que existem, primeiro porque há uma multidão quase que incontável de vulneráveis na sociedade. E as causas são múltiplas, as desigualdades sociais, a questão econômica, o próprio contexto cultural que nós vivemos, na concepção de que nessa chamada pirâmide da estratificação social, é como se aqueles que estivessem no topo da pirâmide se sentissem bem com aqueles que estão na base da pirâmide sendo pisoteados pelas circunstâncias da desigualdade social. Mas quando você analisa os aspectos da origem e da própria raiz, dos fundamentos da natureza humana, do ser humano, enquanto ser gregário, enquanto ser social, as dificuldades que nós entendemos em atender esses vulneráveis, na realidade ela vem do próprio contexto da cultura. Porque se nós fomos criados com essa concepção de vivermos em uma teia, é uma rede de cooperação que integra não somente o planeta Terra, mas o universo inteiro, a gente vai entender que esse fator de convergência, de cooperação, de rede, de teia, é a razão de ser da própria vida. A essência da própria felicidade e do desenvolvimento do bem-estar reside exatamente nisso.
Agora, quando você olha sobre o viés da cultura, e o Arthur aqui destacou a questão da própria discriminação, aí você vai encontrar todos os motivos que imprimem as dificuldades múltiplas relacionadas com isso. Mas experimente, aqui eu começo a fazer uma provocação para aqueles que estão nos assistindo. Experimente... Fazer um chamamento. Um chamamento na sua vida pessoal. Né? Tenha a percepção de que ao seu redor existem vulneráveis de todas as ordens. Experimente começar a desenvolver um estilo de vida, uma forma cultural que volta-se para essas pessoas. Um voluntariado, né, doutor? Um voluntariado. Faz bem, né? Aqui, por exemplo, no próprio Pernó, que é o programa Escrevendo e Reescrevendo a Nossa História, nós temos diversos profissionais. Hoje nós recebemos aqui um sociólogo que nos procurou. Não foi uma demanda espontânea. Ele nos procurou para poder atender aqui e se envolver com atividades do voluntariado. E dessa maneira, a gente percebe claramente que essa convergência de esforços, o trabalho não fica difícil, mas fica um trabalho agradabilíssimo, um trabalho que satisfaz os anseios da alma, um trabalho que nos envolve de perceber, como o Arthur destacou, a essência da vida, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Doutor, eu sempre coloco assim como base dos projetos sociais, e principalmente do Pernó, o que Mateus 25:35 fala. Em vida vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos ou irmãos, a mim o fizestes. Amém. O que significa isso para vocês? A questão da dificuldade de acolhimento, né? Falando um pouco do público-alvo, que é o público-alvo prioritário lá da Fábrica Esperança, que é justamente o ex-presidiário, né? A lei chama ele de egresso do sistema penal. 85% deles nunca tiveram acesso a nenhum curso de profissionalização. 63% deles não tem nenhum nível fundamental completo. Então você vê a dificuldade que é para essa pessoa, ao sair do cárcere, encontrar alguma forma de não voltar ao mundo da criminalidade. Então, a dificuldade maior é justamente o Estado, no caso lá da Fábrica Esperança, ter pernas para abarcar todo esse público que sai. O Brasil tem a terceira população carcerária do mundo e não é a terceira população mundial. Doutor, não seria, os governos já terem uma lei para receber, acolher esses egressos? Não teria que ter uma lei já para isso? O doutor sabe que existe a lei de execução penal, né? Certo. É uma lei de 1984. Ela exige, né? Só que... Não é obrigatória? Tem que saber como essa política pública é implementada. Certo. Eu posso falar e eu sou a testemunha do que a gente faz aqui no estado do Pará. Certo. O estado do Pará foi o estado que mais diminuiu a violência nos últimos 4 anos. Fez um investimento maciço em repressão, fortaleceu as polícias, mas o investimento principal do estado foi justamente na ressocialização e na inserção social de pessoas nos territórios mais violentos do estado. Foi criado o programa Territórios pela Paz, foi mapeado onde seriam implantados esses territórios e começaram a surgir as usinas da paz. Nós temos hoje 9 usinas da paz funcionando no estado e são mais de 70 serviços do estado dentro das comunidades de maior violência. Então, a gente tem isso em números que provam que não é só a repressão que faz diminuir a violência, mas principalmente o cuidado das pessoas. Eu quero trazer à tona aqui um dado interessante. Nós tivemos um governador de outrora, que era o Hélio Gueiros. Hélio Gueiros, mais conhecido como Papudinho, né, no conceito popular, ele tinha uma expressão que reverbera o que o Arthur aqui falou. Ele disse que lei no Brasil é potoca.
O que ele quis dizer? Não tem efetividade, não tem concretude. Leis nós temos aos milhares, e obrigando o Estado primeiramente, mas todos os integrantes da sociedade, no que diz respeito à implementação e efetividade de políticas públicas inclusivas. A grande questão, primeiro, é a questão cultural, como eu falei. Mas a segunda questão, desenvolver um elemento de formação educacional para o povo e as instituições demanda esforço dialógico. É preciso, dentro desse aspecto, construir a diversas mãos. Por isso que quando se fala de responsabilidade social, se você analisar do ponto de vista da Constituição Federal, que é a Constituição Cidadã, e da teia de leis infraconstitucionais que existem, a grande proposição do legislador foi desenvolvê-la com a concepção cooperativa, responsabilidade social cooperativa. A empresa tem responsabilidade social, do ponto de vista corporativo e institucional. A missão do Estado, se você analisar os aspectos dos direitos fundamentais, direitos humanos, em todas as esferas, individuais, coletivos, sociais, trabalhistas, etc., tudo está voltado, relacionado com o próprio conteúdo da missão de Estado. O grande desafio é fazer com que essas políticas sejam convergentes e não distoantes. E a política convergente é que o Estado ele faz essa convocação, ele tem um papel de buscativa, de fazer essa convocação de todos aqueles que integram a sociedade para poder se unir em prol do social. Porque você percebe, o que nós temos quase 1 milhão de presos no Brasil? A grande questão nossa, o maior índice da criminalidade está voltado com os aspectos da exclusão social sistêmica. Então nós temos um problema social que atinge todos nós. E a violência está no topo da prioridade da população brasileira, relacionada exatamente em função disso. Então, se essa é a conclusão, está mais do que provada, né, do ponto de vista de tudo aquilo que se trabalha enquanto estatística, levantamento, como atlas da violência e etc. e tal, então por que não desenvolver essa política de inclusão? Por que não propiciar para que o indivíduo conheça e acesse os elementos de oportunidade, de crescimento e desenvolvimento educacional, profissionalizante, oportunidades na questão da empregabilidade, desenvolvendo as suas múltiplas capacidades. Por que nós temos 100 bilhões de neurônios? Eu sempre coloco esses aspectos que a própria ciência ela estima, né, o complexo mental que possui os seres humanos. Então, o desenvolvimento baseado nas oportunidades, convergente de uma sociedade que vive os princípios do solidarismo, que é o que dita o artigo 1º da Constituição Federal, da dignidade da pessoa humana, é claro que nós colhemos resultados, e os resultados são benéficos para todos, para tudo e para todos. É só verificar com relação à curva da violência. O Arthur citou um dado do estado do Pará, isso é muito relevante. Arthur, a gente conversando aqui, percebi que tudo converge para um projeto, que antes era um projeto que se tornou um programa, que hoje nós temos aí 30 mil pessoas já com os seus certificados, que é o PERNO. Isso faz parte, doutor, da nossa responsabilidade social, do nosso, poderíamos dizer assim, nós nascemos com esse intuito e nós estamos hoje passando por isso. Hoje nós temos o PERNO, nós aqui que fazemos parte da rede PERNO. São projetos e programas como esses que fazem as pessoas voltarem a trabalhar, a viverem mais felizes, porque são 30 mil pessoas que passaram pelo PERNO já, nesses 7 anos que nós temos, e hoje muitos são empreendedores, ou já são servidores públicos. A exemplo do PERNO é essa poderíamos dizer assim, missão. A missão do ser humano. O senhor acha que é isso, doutor? O PERNO é uma ferramenta que reverbera o cumprimento da responsabilidade social cooperativa. Porque na sociedade nós temos 3 setores fundamentais. Primeiro, o setor público, a administração pública. O segundo setor é o setor da economia, são as empresas. E o terceiro setor, representando a sociedade como um todo, são as instituições sociais.
que se criaram ou foram criadas exatamente para trabalhar as vulnerabilidades sociais. O Pernod é essa ferramenta que converge os 3 setores. Sim. Primeiro porque surgiu no sistema de justiça, surgiu no MPT da 8ª Região, surgiu no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, surgiu trazendo à tona esta convergência de várias instituições do município de Belém, do Estado do Pará, e aí vem as instituições de natureza social, nós temos dezenas delas, que são as instituições executoras do Pernod. Veja que dentro desse processo dialógico, você implementa aquilo que se denomina de planejamento estratégico para o social. E esse planejamento estratégico que vem, nós estamos vivendo a plenitude do tempo, porque o Pernod está no seu 7º ano de experiência. Você citou o número que é significativo, mas não é só o número de 30 ou mais de 30 mil certificações. E quantos desses hoje aí saíram do mercado ilícito e foram para o mercado lícito com dignidade? Quantos desses estavam nos bolsões dos riscos e das vulnerabilidades e hoje está experimentando a felicidade decorrente do desenvolvimento das suas capacidades no mundo do trabalho? Então, o Pernod é uma ferramenta que ela serve para os 3 setores, para o público, para a economia e para as instituições sociais. A experiência do Pernod é uma experiência desafiadora de aprendizagem, porque eu toquei no princípio que a nossa cultura ela é enviesada, ela não é para o diálogo, ela não é para a convergência, ela é para o desenvolvimento de forma individualizada, compartimentalizada, isolada. Então o Pernod traz aqui para o mesmo espaço. Por exemplo, nós estamos no espaço aqui que é uma igreja. Sim, uma comunidade. Exatamente nesse momento. Uma comunidade cristã. Uma comunidade cristã, que é a Igreja Adventista do Sétimo Mas que Dia. recebe a todos os públicos. Exatamente, que é o 3º setor. Sim. E aí a igreja abre o seu espaço, né, um espaço que é da igreja, é propriedade da igreja, para acolher os vulneráveis. Nós temos aqui mais de 500 alunos. Só nesse polo aqui do Marizal, onde a gente está gravando, né? Exatamente. São alunos que vêm da socioeducação, são alunos que vêm das suas famílias, que vêm das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Egressos, né, comunidades vulneráveis, sim, que vêm de dezenas de bairros de Belém. Esses alunos são recebidos aqui, né, nesse espaço que é da igreja, um espaço que recebe também a instituição que executa aqui, no caso, a ADRA, em convergência com a Fábrica Esperança, Instituto Ambiente e outras tantas instituições, recebe verbas que provêm também do contexto de responsabilização social, que vem da Procuradoria do Ministério Público do Trabalho da 8ª Região. Sim. O detalhe é o seguinte, que aqui empresários investem, profissionais liberais doam o seu tempo como voluntários, e pessoas comuns. Aqui tem espaço para todos. Desenvolvendo isso aí, ao desenvolvimento de um processo educacional para um voluntariado de impacto transformador. É só verificar lá nos ODS da ONU, você vai verificar que o Pernod está em quase todos os eixos dos ODS. Amém, que bom. Arthur. O 3º setor ele surgiu para desburocratizar o 1º setor, que é justamente o Estado. Então, a partir do momento que você tem uma dificuldade de implementação de uma política pública, o Estado muitas vezes chama o 3º setor para perto dele e consegue, de uma maneira mais rápida, a curto e médio prazo, implementar essa política pública. Então, nós iniciamos esse trabalho em 2019, apenas com egressos do sistema penal, e a partir de 2021, com essa parceria tão linda aí com o Pernod, expandimos para trabalhar também com socioeducandos, tá? Familiar de preso e os vulneráveis em geral. Voltando a falar um pouquinho das usinas da paz, toda a mão de obra hoje de limpeza e manutenção predial das usinas são de colaboradores contratados pela Fábrica Esperança,
pessoas que passaram e fizeram algum tipo de qualificação pela fábrica e pelo Pernod. Não necessariamente só egresso. Não. Hoje? 50% egresso e 50% é vulnerável do território. Okay. Então, a gente tem aí os números, os dados, para comprovar o sucesso dessa política pública, tá? Que, feito o doutor falou, envolve os 3 setores, né? Primeiro, que é o Estado, as empresas, que é o segundo setor, e as organizações sociais, que é justamente o terceiro setor. Uma pergunta genérica aqui para todos, vai para mim também. O que o Pernod trouxe de transformação para vocês? Doutor, desde o início, o Arthur está há 2 anos, 3 anos, Arthur? Agora 4 anos e meio. 4 anos e meio no Pernod já, né? O que trouxe de transformação para a sua vida, não como juiz, não como magistrado, mas como pessoa humana, doutor? Eu me encontro no Pernod, na própria essência que o nome Pernod estabelece. É um programa para escrever e reescrever histórias de vida. Quando a gente imagina o Pernod acolhendo pessoas que estão nas vulnerabilidades, mas não ingressaram no sistema penitenciário socioeducativo, que é a parte do escrevendo, e o reescrevendo aqueles que precisam sair do sistema de escravidão, que é o crime, é um sistema de escravidão. Imagine isso, você contemplando ao longo de 7 anos, você contemplando pessoas sendo transformadas, impactadas, incluídas e desenvolvidas. O programa ele tem mudado e aprofundado a minha visão de mundo, que é a chamada cosmovisão, de perceber que esses aspectos transformadores das pessoas transformam também a minha visão de uma cultura que era uma cultura da exclusão, uma cultura da discriminação. Todos nós fomos submetidos a ela, sim, desde o princípio. Isso muda um elemento chamado ideologia do social. E essa mudança, a partir exatamente dessa premissa, causa também mudanças intrínsecas de ter a percepção do outro. E nessa percepção do outro, ter a compreensão de como o universo é regido. Quais são as leis que regem o universo? O Arthur colocou no princípio a lei do amor. É a principal delas, que desencadeia uma série de fatores que preenche o vazio existencial e nos inunda de esperança em um muito melhor, em um mundo para além das injustiças sociais. Isso reverbera de forma concreta as nossas aspirações de vivermos em uma sociedade, em um país em que todos contribuem para o bem-estar pessoal e do coletivo. Mas isso não é somente um sonho. Esta é uma realidade da esperança que nos traz o próprio texto sagrado. No meio da misericórdia e da compaixão que Deus nos traz nessa realidade, Ele também nos ensina e nos capacita a amarmos aos outros, não apenas de palavra, mas de fato e de verdade. E o Pernod, em sua essência, é isso. Muito bem. E você, Arthur, tua experiência com o Pernod nesses 4 anos, transformou, modificou a sua vida? A gente se torna mais humano, né? A gente se torna um ser humano melhor, na verdade. E eu fico muito feliz após o acompanhamento pela fábrica, a capacitação deles, acompanhamento psicossocial, a gente vê lá na frente esse ser humano de fato transformado. Então isso é muito gratificante. Nesses 4 anos e meio passaram pela fábrica 14.400 egressos do sistema penal, fora os vulneráveis que a gente atendeu depois que se iniciou essa parceria com o Pernod. Então é gratificante, né? E feito eu falei mais cedo, ao assumir o projeto, eu não acreditava, né? Eu pensava assim, será que a pessoa ela de fato
pode mudar, pode se transformar. E nesse tempo todo aí eu vi que realmente é verdade o que está na palavra de Deus. O ser humano, ele pode se transformar numa nova criatura, sim, quando ele tem apoio, quando ele tem oportunidades e quando ele tem pelo menos aí as suas necessidades básicas contempladas, né? Então, foi o que eu aprendi até agora nesses 4 anos e meio. Pernod está aí para que venham mais 10, 20, 30 anos, né? Eu estou com mais 100 mil pessoas sendo certificadas. A gente falando sobre a questão de mudança de vida, eu pergunto para vocês, o doutor falou sobre um best-seller, sobre o planejamento e sentido da vida, eu pergunto para vocês, o que é o sentido da vida para vocês? Primeiramente, os seres humanos, eles não são seres imediatistas do aqui e do agora. Os seres humanos, eles têm uma conexão que é para além do planeta Terra. Tanto aí as explorações que nós temos, desde a Guerra das Estrelas, em descobrir outros espaços, em explorar outros espaços. Inclusive explorando na visão de que a destruição do planeta Terra implica na destruição dos seres humanos e na visão de encontrar um espaço adequado para a sobrevivência da raça humana. Então o sentido da vida está no centro do cosmos. E nós percebemos que nós somos criados nessa conexão, de que existe uma grande mente. Podemos trazer uma linguagem informática e dizer que é o grande Big Data, a mente do Criador, que nos criou para sermos felizes. Então o sentido da vida está nessa identidade, ou sentido identitário, de percebermos que nós somos criaturas criadas dentro de um planejamento. Nós não somos obras do acaso. Nós não surgimos como um grande Big Bang ou num processo evolutivo. Pelo menos é essa minha absoluta convicção depois de estar trabalhando quase 34 anos com os vulneráveis, como policial e como magistrado. E também à luz da própria versão, né, cientista e criacionista. Então, encontrando o sentido da vida em Deus, como dizia Agostinho, Santo Agostinho, nós fomos feitos por ti. E a nossa alma continuará inquieta até encontrar descanso em ti. Vamos falar de Fernando Pessoa, então. Vamos falar. A alma. O senhor costuma sempre citar, eu acho que está no seu status. Está, exatamente. A alma. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, o vazio do ser humano é o tamanho de Deus. Né, Arthur? O que você acha? Você está falando sobre o sentido da vida, né? Sim. Então, tem aquele refrão daquela música famosa que o cara fala: o sentido da vida é amar, né? Então, eu acho que a gente tem que todo dia acordar e procurar fazer o melhor, né? E tornar a nossa vida e a dos outros melhor. Então, no mundo que já tem tanta coisa ruim, é o que eu costumo falar, principalmente para os egressos, né? Sim. Seja diferente. Antigamente o mundo era bom, a pessoa queria ser o diferente, né? E fazia o seguinte, a maldade. Hoje em dia tem tanta maldade no mundo, vamos fazer um pouquinho de bondade, né? Então é isso, todo dia, o fim do dia, a gente se reúne, existe um momento lá de oração. Quando eles saem lá do cárcere, a maioria deles tem algum tipo de contato com alguma igreja, então a gente não pode deixar essa chama apagar. Nós temos um momento diário lá na fábrica, com algumas equipes, e a gente procura sempre colocar uma palavra, né, de conforto, uma palavra de esperança, tá, para que aquele cidadão saia dali e, na primeira oportunidade que o mal quiser novamente chamar ele ter pelo menos algum tipo de força para se desviar. Então é isso. Para mim, o sentido da vida é amar. Passou tão rápido, né? É rápido. Gostaríamos que ficasse o tempo todo. O que todos precisam ouvir
já que o nosso slogan, que todos precisam ouvir, sobre vulnerabilidade social e responsabilidade social, começando com o Dr. Vanderlei de Oliveira Silva. Eu gosto de uma frase do Dr. Sandoval Alves da Silva, o procurador do MPT, que foi uma das mentes e braços que Deus utilizou, e ele faz questão de falar isso, para a criação e estabelecimento do Pernod. Ele disse que nós temos uma grande culpabilidade coletiva pelas vulnerabilidades sociais. E a forma de nós pagarmos essa dívida é nos envolvermos. Você precisa ouvir isso aí. Porque veja, quando você envolve nessas ações socioambientais de impacto, isso traz resultados prodigiosos que beneficiam todos nós. Então imagine a partir da tua responsabilidade. Responsabilidade social cooperativa. Então imagine que cada crime que acontece, cada ato infracional que traz muitas lágrimas, muito sofrimento, existe uma centelha da culpa do juiz Vanderlei, do gestor Arthur Jansen, do Eliseu Market aqui do Pernod e de cada um de nós, você também. E essa centelha ela pode ser remida ou redimida quando você agora se envolve como um voluntário dessas ações de impacto, de transformação para a dignidade e o exercício da cidadania. Arthur, o que todos precisam ouvir? Tem tanta coisa, né? Mas principalmente colocar em prática o que o nosso Senhor deixou para nós através da sua mensagem, que é amar uns aos outros. Então, nós temos que nos preocupar com cada pessoa que está aí fora. Se a gente se preocupar com essas pessoas, nós vamos ter um meio ambiente melhor para se viver. Não posso pensar só em mim, Arthur, né? Tenho que ter essa preocupação e educar os meus filhos para que eles tenham também essa mesma preocupação com o próximo. A gente é capaz de resolver o problema do mundo inteiro? Não. Mas se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue sim transformar esse mundo em um lugar melhor para se viver e, consequentemente, as mazelas sociais diminuem bastante. Não podemos esperar apenas do Estado. Fazer a nossa parte. Nós temos que fazer como a nossa parte cultural, né? Ok. Eu acho que deu para a gente conversar um pouquinho, né? A gente tem uma próxima oportunidade para a gente se reunir e falar um pouco mais, mas para a gente encerrar o nosso Pernodcast de hoje, eu gostaria que vocês convidassem, o Vanderlei e Arthur convidassem as pessoas que estão nos ouvindo a conhecer o Pernod e a participar, a serem voluntários, a dedicar um pouco do tempo que você tem, do seu talento, para ajudar esses vulneráveis. Nós temos polos aí em vários bairros de Belém. Aqui, só no Marizal, nós temos 2. É o polo aqui, esse que nós estamos falando, aqui na Rua Oliveira Belo, número 515. Temos o polo aqui, Senador Lemos, Unipop. Temos da Terra Firme. Nós temos ali da Sacramento, aqui, o Instituto Ambiente. Nós temos o UNA com a Fábrica Esperança. E por aí afora. Nós temos Jacundá, São João de Pirabas, Santarém Novo. E Bujaru também. E Bujaru, São Geraldo do Araguaia e tantos outros que estão surgindo por aí. Então, como disse no princípio, o que é que você precisa ouvir? Visite, né? Agora toma atitude depois de ouvir. Se envolva, né? Se envolva. Visite um desses polos, contemple as pessoas. Perceba de que maneira você pode ajudar. É tão simples, é tão prático, é tão envolvente, é tão poderoso, porque nos interliga ao coração misericordioso, bondoso e assaz benigno do nosso Deus. Tu convida a você que está nos assistindo, venha até o projeto, pode ser no Marizal, pode ser no UNA. Pode ser na fábrica. Pode ser na Fábrica Esperança mesmo. E se convença que o trabalho é um trabalho sério, é um trabalho
que dignifica e venha fazer parte junto conosco dessa corrente do bem. Dessa rede, né? Essa grandiosa rede, né, doutor? São milhares de pessoas de mão dadas, unidas, ajudando milhares e milhares de pessoas. Ok, muito bem, pessoal, muito obrigado porque vocês estiveram com a gente nesses 45 minutos. Na próxima quarta-feira, às 8 horas, esperamos contar com vocês. Pernocast, o que todos precisam ouvir. Uma boa noite e até lá.